Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, onde toda semana tem uma história nova para você conhecer. E hoje eu tô aqui para te contar finalmente o último episódio dessa incrível jornada do Pequeno Príncipe. Se você tá chegando aqui agora e tá pensando, o último, mas eu nem assisti os outros, não se preocupe, tem uma playlist aqui embaixo, onde você pode assistir os episódios anteriores para você poder entender o de hoje. E se você estava como eu, ansioso para saber o final, bom, já vamos começar. E o Pequeno Príncipe finalmente se deu conta ao olhar para as rosas e disse: Vós não sois de modo algum como a minha rosa, pois vocês não cativaram ninguém e não foram cativada. Vós sois como a raposa era para mim, uma raposa qualquer, uma entre várias. Mas eu a cativei e agora ela é minha amiga e agora ela é única no mundo para mim. Vós sois belas, mas vazias. Não se pode morrer por vós, mas eu morreria pela minha flor. Alguém ao olhar para vós e para minha flor poderia dizer que são a mesma coisa, mas não o são, pois foi a minha flor que eu reguei, que eu cuidei, que eu a protegi das larvas, coloquei uma redoma sobre ela, um paravento para protegê-la do vento. Foi ela que eu cativei. Foi ela que eu escutei suas lamentações e sua vaidade, pois ela é a minha flor. Então o Pequeno Príncipe voltou para a raposa e, virando-se para a raposa, finalmente disse: Adeus, adeus. Eis aqui o meu segredo. E ele é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o Pequeno Príncipe para jamais se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Os homens muitas vezes se esquecem dessa verdade, mas tu não deverás esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua flor. Eu sou responsável pela minha flor, dizia a si mesmo o Pequeno Príncipe e seguiu então sua viagem. E já estávamos no 8º dia quando o Pequeno Príncipe finalmente terminou de contar as suas aventuras até aquele momento. E eu ainda não havia conseguido consertar o meu avião e já estava sem água, pois a que trouxera duraria apenas 8 dias. Ora, suas histórias são muito boas, mas assim, nós precisamos parar um pouco de contar histórias e decidir o que iremos fazer. Ora, a minha amiga raposa teria dito agora... Olha, não interessa o que a sua amiga raposa diria, tá legal? Nós estamos sem água, o avião não está consertado e nós vamos morrer. Você não tem noção do perigo. Ora, mesmo que eu morra, estou feliz por ter tido uma amiga raposa. Ai, ele não tinha mesmo noção do perigo. Bom, eu também estou com sede. Vamos procurar um poço de água. Era uma sugestão um pouco inútil procurar um poço de água no meio do deserto, mas mesmo assim decidimos caminhar por ele. Já andávamos por algumas horas e estávamos muito cansados. Perguntei ao Pequeno Príncipe se ele estava com tanta sede assim, e ele disse apenas que a água será boa para o coração. E estávamos tão cansados que decidimos nos sentar e olhar para as estrelas a contemplá-las. E o Pequeno Príncipe então disse: As estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. E eu apenas concordei. Mas de fato, a noite estava realmente linda e as estrelas mais belas do que nunca. Veja você, até o deserto é belo. Bom, isso é verdade, eu concordei, pois sempre achei o deserto bonito, pelas suas ondulações e pela areia. Nada se ouvia, nada se via, e ainda assim havia um brilho no deserto, algo que o tornava bonito. É isto que torna o deserto bonito, pois há um poço escondido nele. E eu me surpreendi ao concordar e compreender o que o Pequeno Príncipe dizia. Lembrei-me de que quando era pequeno, fora morar em uma casa que havia uma lenda que havia um tesouro escondido na casa. É claro que nós nunca encontramos tal tesouro, mas era isto que tornava a casa tão especial.
o fato de esconder um tesouro. Minha casa escondia um tesouro no fundo do meu coração. Sim, não importa se é uma flor, uma casa, um deserto ou as estrelas, o que torna algo belo é invisível. Estou feliz que estejas concordando com minha amiga raposa. Tão cansado como estava, o pequeno príncipe acabou adormecendo no deserto, e então comecei a carregá-lo ainda pelo deserto enquanto caminhava em busca pelo poço. E ao olhar para ele, perceber a fidelidade que ele tinha pela sua flor, o quanto ele gostava e amava de seu planeta, percebi que olhava apenas a casca, pois o importante era invisível, que era o interior do pequeno príncipe. Ao amanhecer, imaginei que estava sonhando, mas finalmente encontramos um poço que já estava totalmente pronto, com balde, roldanas e corda. Certamente fora feito por algum outro homem que o deixara ali. Fui então até o poço e comecei a puxar a roldana, e o pequeno príncipe dizia: veja, nós acordamos o poço, nós puxamos a corda e o poço canta. E finalmente encontramos a água para beber. O pequeno príncipe apenas disse: tenho sede desta água, dá-me de beber. Então ele foi o primeiro a beber água do poço. Bebeu a água de olhos fechados, aproveitando cada momento, pois aquela água era o fruto da caminhada das estrelas. Era boa para o coração, um verdadeiro alimento. Enquanto eu observava o pequeno príncipe tomar aquela água, ele apenas disse: os homens do teu planeta cultivam mais de 5.000 rosas em um jardim e ainda não encontraram o que procuram. É verdade, eles não encontram. E, no entanto, o que procuram poderia estar em apenas uma flor ou em uma gota d'água. É verdade, mas os olhos são cegos, é preciso ver com o coração. Finalmente saciamos a nossa sede e decidimos então voltar aonde estava o meu avião. É preciso que tu cumpras a tua promessa. Que promessa? A focinheira para o carneirinho, para que ele não coma a minha flor. Ah, é verdade. Tirei então um papel e uma caneta e comecei a desenhar a focinheira para o pequeno príncipe. O pequeno príncipe estava todo empolgado carregando a focinheira. E eu perguntei quais eram os planos dele. E ele apenas disse: bom, amanhã completará 1 ano que caí aqui na Terra. Amanhã a minha estrela passará por aqui novamente. Ora, então é por isso que eu te encontrei vagueando no meio do deserto há 8 dias? Estava procurando aonde caíste para que pudesse retornar? Olha, eu acho que você deve voltar ao seu trabalho. Deve consertar o seu avião. Mas eu não estava mais me sentindo seguro. Lembrei-me da raposa. Corre-se o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. E voltei ao trabalho então com o meu avião. Percebendo os planos do pequeno príncipe de ir embora, voltei para falar com ele. E disse-lhe que seria muito difícil não ouvir mais o riso dele, que sentiria a falta dele. E o pequeno príncipe apenas disse: essa noite fará 1 ano, minha estrela passará exatamente pelo mesmo lugar que cheguei no ano passado. Mas eu já estava sentindo a falta do pequeno príncipe, que me disse apenas: aquilo que é importante não se vê. Certamente, só concordei. É como uma flor. Se tu amas uma flor que se encontra em uma estrela, é encantador. E de noite, ao olhar para o céu, todas as estrelas estão floridas. Realmente, como a água, aquela que me deste para beber, que parecia música por causa da roldana e da corda. Tu te lembras? Sim, eu me lembro. Tu olharás de noite as estrelas. A estrela onde eu moro, bom, é muito pequena para eu te mostrar daqui, e é melhor que assim seja. Minha estrela será para ti uma das estrelas, e tu contemplarás todas as estrelas e se lembrarás de mim.
e todas elas serão suas amigas. E eu ainda vou te dar um presente, disse o pequeno príncipe dando risada. Ah, meu amigo, como eu vou sentir falta do teu riso. Justamente, esse será o meu presente para você, assim como a água. O que queres dizer? As pessoas veem diferente as estrelas. Para os que viajam, elas são guia. Para os outros, são apenas algumas luzinhas. Para os sábios, são problemas. Para os empresários, são ouro. Mas todas essas estrelas estão em silêncio. E tu, somente tu, terás as estrelas como ninguém mais poderá ter. Como assim? Continuei a questionar o pequeno príncipe. E ele então me disse: à noite, ao contemplares as estrelas no céu, sabendo que eu moro em uma e que rirei de uma delas, será para ti como se todas as estrelas rissem. E tu, somente tu, terás estrelas que sabem rir. E o pequeno príncipe dava risada ao dizer isso. E quando tu tiveres consolado, a gente sempre se consola, tu ficarás muito contente por haver me conhecido. Eu serei eternamente teu amigo e sempre que quiseres dar risada comigo, podes abrir a janela de tua casa e contemplar as estrelas durante a noite. Teus amigos ficarão espantados ao ver você dando risada com as estrelas e tu apenas dirás: sim, as estrelas me fazem rir. Te acharão um louco, mas não há problema, pois essa será a nossa brincadeira. E continuou rindo enquanto dizia: serás como se tivesse te dado estrelas, tivesse te dado milhões de guizos que te fizessem rir durante todas as noites. Apesar de tudo que o pequeno príncipe me dizia e de sua tentativa de me alegrar, eu já estava me sentindo muito mal pela sua partida. Já estava quase a chorar. E ele apenas disse: olha, eu não quero que você venha até aqui no momento que a estrela passar. Vai parecer que eu estou passando mal, mas eu só estou voltando para o meu lar. Ora, não quero te abandonar, pequeno príncipe. Não há problema. Você pode me deixar, a estrela me levará ao meu lar. Será muito divertido. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes, pois toda vez que eu olhar para as estrelas, lembrar-me-ei da água cantando no poço, aquela que tu me deste. Ora, tu compreendes, né? A minha flor, eu sou responsável por ela. Não posso mais ficar aqui. Devo voltar para cuidar dela. Me distanciei do pequeno príncipe, assim como ele havia pedido, enquanto aguardava o retorno de sua estrela. E de repente, um clarão surgiu no meio do deserto. Não conseguia enxergar quase nada. E vi que se aproximava então uma bela estrela, se aproximava cada vez mais do pequeno príncipe, até que finalmente o clarão tomou conta do pequeno príncipe e o levou de volta ao seu planeta. Sei muito bem que o pequeno príncipe retornou ao seu planeta, pois ao amanhecer não encontrei o seu corpo na areia e nenhum vestígio dele, apenas as lembranças. E quanto a mim, finalmente consegui consertar o meu avião e retornei à minha casa. Meus amigos ficaram muito felizes em me reencontrar e ver que eu estava vivo. E agora, tenho certeza, já se passaram 6 anos e esta é a primeira vez que eu conto a minha história do meu encontro com o pequeno príncipe. Mas eis que me ocorre uma coisa extraordinária. Esqueci de desenhar a correia de couro para a focinheira do carneirinho. Ele nunca conseguirá prender a focinheira no carneirinho sem a correia. E eu fico me perguntando, o que será que aconteceu em seu planeta? Será que o carneirinho comeu a flor? Mas daí eu me lembro que o pequeno príncipe guardava todas as noites a sua flor em uma redoma de vidro para protegê-la. Assim eu fico mais tranquilo. E é como se todas as estrelas rissem docemente para mim. E daí eu começo a pensar, será que ele se distraiu e alguma vez esqueceu de colocar a redoma em sua flor? E então penso que o carneirinho comeu a flor. Então os guizos se transformam todos em lágrimas e este é um grande mistério para mim, assim como para vós,
que amais também o pequeno príncipe. Contemplai o céu, perguntai-vos, o carneirinho comeu ou não comeu a flor? E verás como tudo muda. E nenhuma pessoa grande compreenderá jamais o quanto isso é importante. Às vezes sobrevoo o deserto do Saara na esperança de encontrá-lo novamente. Ainda não o encontrei, mas se tu por acaso vires por aí um menino de cabelo dourado, dando risada e que nunca responde às perguntas dos outros, saberás de que se trata do Pequeno Príncipe. Por favor, sede gentis com ele e por favor, escreva-me contando que o Pequeno Príncipe voltou. Eu espero que você tenha me acompanhado até aqui na jornada do Pequeno Príncipe, uma linda história sobre a busca daquilo que verdadeiramente importa na nossa vida, pois aquilo que realmente importa é invisível aos olhos. Eu conheci essa história quando eu era criança, a minha mãe contou pra mim e foi com muita alegria que eu contei pra vocês hoje. Ela me cativou quando eu era criança, assim como o Pequeno Príncipe cativou a sua flor e também cativou a raposa. Eu espero que, assim como ele, você possa cativar as pessoas na sua vida e ter em sua mente todas as boas lembranças daquilo que verdadeiramente importa na nossa vida, que é estar com as pessoas que amamos. Se você gostou dessa história, não deixe de compartilhar.